Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos concede o Espírito de Cristo, nos atraindo até Ele, onde experimentamos a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, vida e vida com abundância, e ainda que passais pelas adversidades, o seu espírito é pronto e experimentado a vencê-las, porque não há adversidade da qual ele não possa nos instruir, sendo experimentado. Assim como não há tentação que sobrevenha da própria carne, que não podemos vencê-las, uma vez que ele não permite tentação maior do que podemos suportar, assim como ele já levou sobre si, uma vez que não pode negar a si mesmo sendo a verdade, se comprova que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Não tentarás o Senhor teu Deus. A comprovação que ele levou as nossas tentações, pois ele não pode ser tentado, sendo a própria verdade, assim como a palavra nos ensina. Jamais diga sou tentado pelo Senhor. Na verdade, o Senhor coloca as provas e permite a tentação. Lembrai-vos de Jó, que ele lhe submeteu à prova e assim ao maligno ele houve permissões assim como restrições. Por isso, tudo em conformidade com aquele que forma a luz, as trevas. O ferramenteiro faz absolutamente tudo, e dele tudo é dele, tudo se procede segundo a sua conformidade. Suco de laranja com gelo e açúcar. Por isso devemos sempre perseverar, segundo aquele que nos capacita para perseverarmos, segundo a condução do seu Espírito, e pela aquilo que estamos sempre sendo aperfeiçoados a fim de alcançar as regiões celestiais. Assim como Deus nos atrai até Cristo enviando o seu Espírito nos conduzirá selados, prontos e experimentados segundo as obras de justiça, juntamente com a fé, a ponto de, quando se findar o fôlego de vida, estamos, ainda que passe pela primeira morte, dormindo em Cristo, porque aqueles que estão selados, a palavra diz que os anjos os levarão. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. O Espírito nos mantém selados com a marca, o nome escrito no livro da vida, a marca da promessa. Mas os anjos levará, assim, aqueles que não têm a marca. A palavra diz que serão sepultados, assim como a palavra diz que a morte entregará os seus mortos para o tribunal. Na verdade, já há uma separação. Aqueles que estão para serem julgados no seu tribunal, a morte entregará os que não alcançaram o salvar-se da alma, morreram a alma, os que serão lançados no lago de fogo. E aqueles que o anjo da morte não foi capaz de matar a sua alma, está no novo mar, aonde ele dirá: vinde benditos
do meu Pai, aquele que nos ensina: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, não vos deixarei órfãos. O corpo, sendo do pó viestes, ao pó voltará. O espírito, do qual vai para o Hades, a morada dos espíritos apartados eternamente de Deus, aonde os mortos não sabem de mais nada e tampouco podem produzir, nem tampouco arrependimento. Se quiseres alcançar o perdão, confesse os seus pecados enquanto há fôlego de vida. Assim como a palavra diz que aqueles que blasfemaram contra o seu espírito, não há mais perdão, uma vez que estão zombando do Senhor. Os que pregam, que é o vitupério, estão pregando novamente. Os falsos apóstolos, os filhos da perdição, os anticristos que se opõem à sua verdade, que conheceram plenamente a verdade, foram advertidos há anos e perseveraram, zombando do seu espírito, pois não falamos por si, falamos pelo seu espírito. Zombaram não daquele que fala, mas zombou daquele que nos usa com graça e com sabedoria, mesmo não sendo merecedores. Assim como a palavra diz que aqueles que são ovelhas sem pastor, que mesmo que foram enganados, do qual comeram da sua carne e arrancaram suas lãs, haverá um remanescente dos filhos de Levi, que tem o seu nome inscrito no livro da vida, que serão colocados à prova. Motivo de alegria aqueles que são submetidos à prova e perseveram, a fim de serem aprovados e serem conduzidos à nossa terra prometida, a Jerusalém celestial jubilosa dos milhares e milhares de anjos, para aqueles que perseveram segundo aquele que é do alto. Por isso, sejais firmes e constantes, a fim de estar sempre depositando a confiança no Senhor e alcançando aquilo que Ele é riquíssimo, a infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, e outrora estávamos sobre a sua ira, que durou um momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.